Do Senhor, sou o servo e missionário Roberto. Tema dessa pregação: nós somos igreja. Sim, a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. E a Bíblia também diz, 1 Timóteo 3,15, a igreja é a coluna sustentáculo da verdade. Mateus 16, sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Em Mateus 18, 7, aquele que não ouvir a igreja é um pagão, é um publicano. As pessoas querem tirar esse aprendizado de um texto muito distorcido em 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual recebeste de Deus, o que por isso mesmo já não vos pertençais. Em Coríntios 12, 28, Deus constituiu primeiramente na sua igreja os apóstolos, que são a coluna da igreja viva, que são o templo do Espírito Santo. Se você fosse o templo do Espírito Santo, eu sou a igreja. Eu já vi muitas pessoas falar, eu sou a igreja. Meu irmão, não, meu irmão. Tem uma hierarquia. Tem bispo, tem pastoreio, tem diácono. Você não pode ser tudo. Olha só que interessante. Em 1 Timóteo, peço desculpa por esses barulhos, só começar a pregar já começa. Mas a palavra tem que ser anunciada, a palavra tem que ser proclamada a essa geração. A verdade, nós não somos igreja, nós somos templo do Espírito Santo. Nós fazemos parte do corpo místico de Cristo em Coríntios 12, 12 e Romanos 12, 5. Sim, templo do Espírito Santo, sim. Nós temos que contemplar, nós temos que adorar, nós temos que glorificar o Senhor com o nosso corpo. 1 Timóteo, olha só que interessante, ali já tem uma hierarquia para a gente entender. Que é a igreja. Em Timóteo 3, do 1 a 8. Ó. Do 2, ó. Porque o bispo tem o dever de ser irrepreensível, casado uma só vez, sóbrios, prudentes, regrados em seu poder, hospitaleiro, capaz de ensinar. Ao 8. Do mesmo modo, o diácono seja honesto, não de duas atitudes, nem propensos ao excesso da bebida e ao espírito de lucro. Primeiramente aos bispos, primeiramente ao pastoreio. Tem uma hierarquia. Se você fosse igreja, como diz essa passagem distorcida em Coríntios 6, 19 e 20, eu sou igreja. Isso é a maior heresia, porque você é templo, você não é igreja. Você tem que dar testemunho da igreja, que é templo vivo, que congrega, que tem um fundador, que é Cristo. Nós temos que levar essa igreja, porque nós somos templos, nós carregamos a mensagem da igreja viva, coluna sustentáculo da verdade, 1 Timóteo 3,15. Olha só, ali em João, Cristo dá o pastoreio, João 21, do 15 ao 17, a Pedro. Olha só que interessante. Tendo ele, 15 ao 17, tendo ele comido, Jesus perguntou, Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? Respondeu ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, apacenta meus cordeiros. Perguntou outra vez, Simão, filho de João, ama-me? Respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta meus cordeiros. Perguntou pela terceira vez, Simão, filho de João, ama-me? Pedro entristeceu porque ele perguntou pela terceira vez. Ama-me, respondeu, Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Tem um pastoreio, tem um bispo, que é templo do Espírito Santo também. Tem uma hierarquia. Aliás, Apóstolos 6 ali, tem uma reunião entre os 12 apóstolos para eleger diácono e para os seus sucessores sacerdotes. Em Atos Apóstolos 15, 7, olha qual apóstolo que Pedro vai falar. Da minha boca, Deus me escolheu para anunciar aos pagãos, a nações, 15 ao 7. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhe disse, irmãos, vós que já muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e crescem. Pedro, a igreja, não?
Pedro é testemunho da igreja viva. Ele é a coluna da igreja. Porque através dele foi edificada a igreja, através dele foi edificado o evangelho. Ele é templo do Espírito Santo, porque Atos dos Apóstolos desceu o Espírito Santo cada um dos 12 e entre as mulheres. Essa passagem, esse texto que os caras pregam, Coríntios 1, 9, ou 6, 9, 10, 19, 10, é uma heresia. Nós somos templo. Nós não somos igreja. Já mostrei que em Timóteo 3, ali do 1 ao 8, tem uma hierarquia, bispo, diácono. Você é tudo, então? Você é a igreja? Você que canta, você que congrega, você que prega, você que faça a mediação? Não, meu irmão. Viu o contexto errado? Olha só que interessante. Efésios. Olha só. Sede um só corpo. Efésios 4, 5. E um só Espírito, assim como fosse chamado pela vossa vocação, há uma só esperança, há um só Senhor, um só fé, um só batismo. Ó, Efésios 1, 22. E sujeitou aos seus pés todas as coisas. Eu constituí o chefe supremo da igreja. Chefe supremo da igreja é Cristo. O sucessor de Cristo é Pedro na terra. Que Cristo deu pastoreio a Pedro. Apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros. Atos dos Apóstolos 20, 28. É só que interessante. Cuidai de vós mesmo e de todos os rebanhos sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Olha só que interessante. Coríntios 12, 28. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar, os profetas, em terceiro lugar, lugar aos doutores. Depois, os que têm dom dos milagres, dom de cura, de socorrer, de governar. A hierarquia aqui, ó, de falar diversas línguas. Olha a hierarquia que tem a igreja viva. Coluna, sustentáculo. Em Efésios 5, 25 ao 27, sem ruga, sem mancha, sem qualquer defeito, mas santa e repreensível. Deus amou tanto a igreja que se deu na cruz. Efésios 25. 5, 25. Marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Como você é templo do Espírito Santo, Cristo se entregou pela igreja. Para santificá-la, para purificando pela água do batismo, com a palavra, para apresentá-la a si mesmo, toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito. Que interessante. Em João 20, 21, assim como o Pai me enviou vocês, minha testemunha viva, templo do Espírito Santo. Vocês não são igreja, vocês são templo do Espírito Santo que vai levar a minha mensagem, que vai levar a minha igreja aos pagãos. Atos dos Apóstolos 15, 7. Quando o apóstolo Paulo se converte, ele tem que ir lá em Jerusalém ser reconhecido pela igreja. Como nós é templo do Espírito Santo, se ele fosse templo, se ele fosse a igreja, ele é templo do Espírito Santo. Se ele fosse a igreja, jamais ele ia lá em Jerusalém para ser reconhecido a graça que foi dada a ele. Se cada um pregar essa passagem e falar que é igreja, meu irmão, nós estamos perdidos. Por isso que tem essas heresias aí hoje em dia. Todo mundo quer ser igreja, todo mundo quer fundar a igreja. Mas quem fundou a única igreja foi Cristo. E foi edificada pelos seus apóstolos, que é templo do Espírito Santo. É só que tem um contexto. Por isso que o apóstolo Paulo fala, depois que ele se converte, ele vira templo do Espírito Santo. Ele não vira igreja, ele vira templo do Espírito Santo que vai dar testemunho vivo da igreja, que é a coluna sustentáculo na verdade, sem rugas, sem qualquer defeito, mas santa e repreensível, sobre ti poder de ficar em minha igreja, assim como o Pai me enviou vocês sobre o Espírito Santo. Quem você perdoar será perdoado, quem vocês reter vai ser retido. Aquele que não ouvir a igreja vai ser pagão e vai ser um publicano. Olha só que interessante. Timóteo 3, 8 ali, bispo, diácono.
Atos dos Apóstolos 20, 28, Deus construiu com o seu sangue a sua igreja. Foi edificada com o sangue dos apóstolos. Cristo edificou a igreja, fundou a igreja com sangue, e os apóstolos edificou a igreja com sangue. Olha que interessante. Para ser santa, sem ruga, sem qualquer defeito, mas santa e repreensível. Coluna sustentáculo, baluarte da verdade. Coríntios 6, 9, 19, 20. Nós somos templo do Espírito Santo, para dar testemunho da igreja viva. Quem pregava era o Espírito Santo sobre os apóstolos. Glória a Deus, aleluia. Cai por terra essa heresia. A igreja sou eu. Igreja somos nós. Aonde os caras tiram isso? Não sei onde, porque na minha Bíblia não tem. Glória a Deus, aleluia.